Não entrou ninguém ainda, não Só eu. é? Érica Macedo. Ah, boa tarde aos que estão chegando agora. Olá. Patrícia Araújo, olá. Nádia. Virgínia, como estão? Bom, eu vou deixar entrar mais algumas pessoas, né, para a gente começar mais ou menos daqui a uns 2 minutos. Eu nem sei como é que acena de volta, a gente acenando, se eu ver que eu não sei como, onde clicar aqui direito, eu não domino bem essa ferramenta, mas vou aprender, em breve eu vou dominar bem. É aqui. Ok. Olá, boa tarde aos que chegaram agora. Também estamos aguardando um pouquinho, começar daqui a pouquinho. Olá. Oi, Fal. Mônica Almeida, querida. Ana Maria. É, o tamanho da letra que entra aqui é complicado para enxergar todo mundo, só quando eu chego bem perto. Mas sintam-se todos cumprimentados. Dezesseis e 2, 16 e 3. Vou esperar para a gente começar, só mais um minutinho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, Josi. Difícil visualizar, né? Verdade. Aqui vai entrar. Ah, deixa eu ver se tá. O YouTube também entrou. Estamos também agora no YouTube. Ah, aqui ficou um sinal, acho que é o sinal do YouTube, né, que avisou. Bom. Roberto de Araújo, salve. Olá, Roberto. Hoje é o Dia Nacional da Homeopatia, verdade, Josi? Muitos parabéns a todos os homeopatas, a essa área tão bacana da medicina, né? Muitos parabéns a todos, muitos parabéns especial, um parabéns especial para você. Muitos parabéns a todos os homeopatas. Ah, bom, Acende essa luz aí. deixa eu acender aqui para isso fique um pouquinho mais claro, né, para visualizar bem. Bem, 16 e 4, acho que já aguardamos alguns minutos, que a gente tem um tempo, né, restrito, então vamos começar, né? Boa tarde. Muito bem, as perguntas nós vamos anotar, né, e no final eu vou responder algumas perguntas, se houver perguntas, tá certo? Então, boa tarde. Eu vou começar contando uma história, uma pequena história. Uma história de uma família que a filha chega em casa, chega um pouco antes do almoço e encontra a mãe preparando um frango para o almoço.
E a filha chega de junto, né, para olhar. E aí vê que a mãe corta as duas extremidades do frango de forma que perde bastante carne, né? As duas extremidades são cortadas. Ela pergunta: puxa, mamãe, por que que você faz isso? Por que que corta assim as extremidades e perde tanta carne? Ela fez: puxa, é porque eu aprendi assim com sua mãe, né? Só perguntando a sua avó. Ou, perdão, aprendi assim com sua avó, né? Com minha mãe, sua avó. Só perguntando para ela. A menina aí liga para a avó. Aí, vovó, por que que você corta? Minha mãe disse que você ensinou ela a cortar. Ah, eu aprendi isso com sua bisavó, né? Com minha mãe, sua bisavó. Então ligue para ela que ela pode dar a resposta. Ela aí liga para a bisavó. E quando liga para a bisavó e pergunta, a bisavó diz: ah, eu cortava porque a minha panela era muito pequena. Naquele tempo não tinha panela grande. E para o frango caber, eu tinha que cortar as extremidades. Então, e isso foi repetido com a mãe, né? E, no caso, a avó da menina e depois com a mãe da menina, em 3 gerações, né? A menina, a geração dela, vai ensinar que não precisa fazer aquilo, né? Então, essa historinha é para ilustrar, né? Que, assim, às vezes a gente está numa mudança de paradigma e para fazer essas mudanças é uma coisa, assim, que não é tão fácil. A gente é muito acostumado a repetir as coisas e fazer as coisas sempre daquele mesmo jeito. Então, fazendo uma analogia com a medicina, com a mudança que houve de um século para cá, no século passado, né, no começo do século passado, o que mais matava os seres humanos eram as infecções, né? Então, para vocês terem ideia, um infarto agudo do miocárdio era bastante raro antes de 1915, era bastante raro, né? Então, o que matava as pessoas eram infecções. E pouco tempo depois, quando foram descobertos os antibióticos, pronto, aí ficou aquela coisa de doença e um remédio específico e que resolvia o problema. E aí a gente evoluiu ao longo desses anos repetindo isso, né? A gente ficou muito em cima disso, tem uma doença e um remédio. Só que as doenças prevalentes hoje, que são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, diabetes, hipertensão, infarto, obesidade, alergias e etc., artrite reumatoide, doença autoimune, câncer. Essas doenças não tem um remédio específico que cure. Tem remédios que acompanham, né? Não sei, em alguns casos muito raros, né? Então, esse paradigma um pouco, e a gente está precisando agora, né, se dedicar mais a o que é que eu faço para evitar ter essas doenças, né? Então, o que é que eu faço para evitar ter essas doenças? Porque essas doenças, quando chegam, é uma qualidade de vida muito ruim que a maioria das pessoas passa a ter. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer aquilo, não pode fazer isso. Um bocado de restrição, né? Uma energia baixa, muda com uma série de coisas no próprio organismo, né? Então, talvez o ideal fosse a gente começar a estudar, né, os fatores de saúde, né? Quais fatores de saúde, o que é que eu posso fazer para meu organismo reduzir o risco de ter determinadas doenças, né? Então, só para quem não sabe, né, essa coisa, e para mudar as coisas em medicina também, como quase em tudo, né? Para mudar, a gente tem um tempo longo. O cigarro, quando eu me formei, década de 80, o cigarro já era tido como uma coisa cancerígena, né? Era ruim. Inclusive, naquela época, 84, 85, era uma coisa estranha, porque assim, poxa, o cigarro causa câncer de pulmão, poxa, mas causa câncer de bexiga, aumenta o risco de câncer de bexiga, de estômago. E não se sabia direito por que é isso, não é só fumaça, né? Porque é inalado. Não, então, né? Não se tinha um raciocínio na época, que ele foi chegando ao longo desses anos, de que o cigarro é uma questão cumulativa de muito tóxico, de muita toxina, né? Muita substância química, muita toxina. Isso desregula o organismo como um todo. É isso que a gente vai falar aqui um pouco. E isso levou quase... Isso eu estou falando de 84, já era aceito, mas levou quase 30 anos para ser aceito, quase 30. O cigarro era maléfico, porque no começo, logo no pós-guerra, né, existia prescrição de cigarro para tratar asma. Vocês não conseguem imaginar uma coisa dessa, né? Mas peguem a história da medicina e vocês vão ver. Então, leva muito tempo para a gente aceitar determinadas mudanças, né? Imagine, quase 30 anos. Bom, então o que eu estou falando é da gente começar a atuar por uma ciência médica baseada na saúde, né? Que se baseie na saúde.
o resgate da nossa naturalidade, né? Da naturalidade, da natureza, das coisas da natureza, né? E não da normalidade. A nossa normalidade não tem sido boa. Tanto que tem autores que chamam o nosso estado de normose, né? A gente vive num estado patológico o tempo todo, vive doente, de todas as formas sociais. Não estou falando só de doença física, né? Uma sociedade bastante doente. Não é saudável, né? Não é saudável permanecer na normalidade de uma sociedade que está doente. Então a gente precisa começar a ver as coisas por esse ponto. É assim que eu enxergo isso, né? E o médico sempre foi visto, né, nesse século, nos últimos anos, como um mecânico. O médico é visto como um mecânico, é alguém que conserta uma avaria. Alguma coisa está com defeito e a gente tem uma coisa para consertar, né? Então, e não como um engenheiro, construtor de saúde, né? Esse é o aspecto que eu tenho me dedicado nos últimos 17 anos. 2003, vou fazer 17 anos, 2021 agora, começo de 2021, 17 anos. Né? Então, como construtor de saúde, quais são os fatores de saúde? Quais são as coisas que fazem com que o meu organismo fique mais forte e resistente? Obviamente que nenhum de nós pode prometer, dizer, não, você não vai adoecer. Não, vai adoecer e vamos morrer todos. Mas existem uma série de coisas hoje, com muitos trabalhos científicos, né, que fazem com que a gente reduza muito o risco de um número enorme de doenças. Essas doenças quase todas, né, que eu listei aí para vocês. Então, assim, e a gente então precisa trabalhar com a prevenção, que a gente chama de prevenção primordial, né? Prevenção primordial. E com a proteção e a promoção da saúde. A prevenção primordial é assim, é mais ou menos isso. Uma prevenção que está todo mundo muito acostumado é a prevenção, por exemplo, quando tem uma mamografia, que faz uma mamografia para uma parte grande da população, para fazer detecção precoce de câncer de mama, que é uma coisa importantíssima. É óbvio que é muito importante fazer a detecção de câncer de mama, não é? E evitar pegar numa fase tardia e ainda salvar e poder salvar a vida da pessoa. Só que nessa fase do diagnóstico, quando eu peguei na prevenção secundária, eu dei o diagnóstico, já é uma mulher que vai ser provavelmente mutilada, sofrer mutilação e passar por todo o drama da quimioterapia. Então, que tal uma corrente de medicina de saúde hoje está andando para esse lado, é onde eu estou, né? A gente migrou para esse lado. Que tal nós estudarmos os fatores que reduzem o câncer de mama? Como é que eu trabalho para reduzir? Quais são os fatores que fazem com que o risco dessa mulher ter câncer de mama, mesmo que ela tenha o gene do câncer de mama na família, que é o BRCA1 e 2, né? Isso é do inglês, né? Breast Cancer, né? BRCA1 e 2, mesmo que ela tenha o gene, não desenvolva, né? E isso a gente pode atuar hoje com o conhecimento científico de hoje, prevenindo até em 80%. Não é 100%, mas é em torno de 80%. Então, que fatores a gente pode fazer para isso? Por exemplo, ter uma vitamina D adequada, né? Assim, isso é um fator de proteção. Então, tem um monte de pacientes que eu já pego hoje em dia, né, com vitamina D baixa. Então, fazer exercício físico, sai um trabalho enorme agora de excelente qualidade, mostrando que exercício 3 vezes na semana, né, reduz em 20% a 30% a chance. E a gente vai somando coisas. Comer mais crucíferas, mais vegetais, mais a família da couve, do brócolis, né? Isso reduz. Então, tem um monte de fatores que a gente vai estudando de forma que pode reduzir assim o risco de muitas doenças, certo? Então, com isso a gente vai ensinando o autocuidado às pessoas, né? E não fica como aquele possível herói salvador. A gente precisa entender que as pessoas, cada uma tem que aprender a cuidar também da própria saúde, né? E lembrar que o ser humano não é um mecanismo, o ser humano é um organismo, né? É um organismo com uma sinergia de funções e órgãos, né? E que precisa ter equilíbrio. E para esse equilíbrio, uma das coisas mais importantes nos trabalhos, hoje em dia, em muitos trabalhos, a Nature é uma das coisas que mais publica sobre isso, é preciso ter uma microbiota, uma flora intestinal bem equilibrada, uma flora intestinal de boa qualidade, né? Então, microbiota ou flora intestinal, né? Na verdade, a microbiota fala de todas as bactérias. Existe flora na boca, né? Existe flora na pele, né? Na região, na genitália, mas a mais estudada, a mais importante, a mais numerosa é a flora intestinal, né? Que tem um número de bactérias maior do que o número de células que nós temos no corpo. Então, isso é uma coisa impressionante. Quando eu vi essa notícia, isso deve ter uns 11, 12 anos, né? Quando eu vi isso pela primeira vez. Puxa, nós temos mais bactérias no corpo do que células. Nós somos mais bactérias do que células. E a gente viveu, né? Vive porque
um tempo atrás morríamos muito por infecção, ainda se morre no mundo em lugares muito pobres ou com doenças como essa agora, né, como a Covid, uma doença nova. Então, nós sempre tivemos um pavor enorme, né, de todos esses outros seres, mas na verdade eles existem dentro de nós. E quando eles estão equilibrados, os outros que entram não fazem tanto mal. Então vocês podem, a Covid é um exemplo grande disso agora, não é? Então pessoas que têm risco, diabetes, hipertensão, obesidade, essas doenças são pessoas que têm um risco muito maior de desenvolver uma Covid com gravidade, não é? Então, e essas pessoas, certamente vocês podem praticamente apostar, são pessoas com a microbiota alterada, de má qualidade. Né? Quem tem uma microbiota de muito boa qualidade, o risco de desenvolver uma dessas doenças é muito pequeno. Mas não é fácil hoje ter uma microbiota de boa qualidade, não é fácil. Né? Então, nossa alimentação cada vez pior. Bom, muito bem. E lembrar que essa microbiota, fazendo analogia, então, cérebro-intestino, né, que tem uma ligação enorme, tanto com o intestino, agora chamado do segundo cérebro, né? E a microbiota do terceiro, por alguns, terceiro cérebro. Então, a ligação é muito grande, né? E, para vocês terem ideia, né, a serotonina, por exemplo, 90% da produção de serotonina, um dos neurotransmissores mais importantes, é o neurotransmissor que é para evitar também depressão, problemas de insônia, etc., é produzido 90% pelo intestino. E 50% de outros neurotransmissores, como dopamina, etc., também são produzidos no intestino. De forma que a produção intestinal de neurotransmissores é enorme, né? Então, a maior parte, na verdade. Então, na verdade, a serotonina nós produzimos muito mais no intestino do que no cérebro. Mas ela sinaliza o cérebro, essa serotonina intestinal sinaliza o cérebro, né? Bom, e antes de falar para vocês, então, os distúrbios, né? Existem, então, o que a gente chama de disbiose, né? Que é um distúrbio dessa flora intestinal. Antes disso, eu quero contar para vocês a história de uma médica. Uma outra história, a história de uma médica. De uma médica chamada Terry Walls, uma americana que foi campeã mundial antes de entrar para a medicina. Ela foi campeã mundial de taekwondo, fazia muitos esportes. E depois entrou na faculdade de medicina e, como a maioria dos estudantes de medicina, passou a ter uma vida bastante sofrida e exigida e etc. Né? Isso até hoje, infelizmente, ainda é ensinado, ainda é dito, né, por muitos professores na faculdade que entrar em medicina é para sofrer, uma coisa que eu não concordo em absoluto. Acho que a gente entra buscando uma profissão, uma alegria como todo mundo, como todos os seres, né? E vai ter muito trabalho, muita responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas a gente não precisa ficar com essa ideia de que precisa sofrer, né? Então, e ela, como a maioria então dos estudantes, passou a ter aquela vida super corrida, com alimentação de péssima qualidade, abandonou os esportes e, com poucos anos de formada, ela estava com o diagnóstico de esclerose múltipla. E procurou, então, os melhores colegas, né, os maiores especialistas na época, e os remédios que eram indicados naquela época. E em 3 anos ela estava em cadeira de rodas. Então, como era uma pessoa de bom poder aquisitivo, fez uma cadeira cheia de tecnologia, motorzinho para ela trabalhar, aquela coisa toda. Mas começou a se despertar, dizendo, poxa, e não aceitar aquele fato, né, de que não havia nada mais a ser feito. E começou a ler, inclusive literatura leiga, né, coisas de internet, inclusive. Ela diz isso. Quem quiser assistir, tem um TED muito bacana, é só botar Terry Walls, né, tem um TED com ela que é muito bacana. E ela começou a pesquisar muito sobre isso e estudar, inclusive, a dieta paleolítica. E começou a fazer uma dieta parecida. Não? Existem muitas dietas boas, tá certo? Mas a melhor dieta é aquela que se adequa bem a você. É isso que a gente, né, precisa entender. E ela pegou a dieta paleolítica e criou um protocolo em cima da dieta paleolítica para ela. Foi perguntar ao médico dela e disse, inclusive, olha, eu soube que mirtilos fazem isso. E o médico, né, bastante convencional, não, tem que tomar seu remédio, esqueça essas coisas. E ela já em cadeira de rodas, né, depois de 3 anos de doença, e ela começou a fazer uma dieta com restrição total de processados e ultraprocessados, sem glúten nenhum, sem leite nenhum, né, e carne só de excelente qualidade, de animais criados soltos, que é muito parecida com a dieta do paleolítico. Paleolítico significa antes de 10 mil anos atrás, que quando começa a agricultura, né? Começa 10 mil anos atrás, é quando a gente começa a criar animais, né? Para leite, etc. E
plantar, né? E fazer aquelas plantações, aí passamos a ficar mais sedentários. Bom, ela pega essa dieta, começa a fazer, e 2 anos depois ela estava montando bicicleta. Claro que não é assim com todo mundo em esclerose múltipla, não é assim. Mas eu estou trazendo esse exemplo, e quem quiser pode assistir o TED dela, ela mostra fotos, imagens, filmagens dela, tá certo? Esse TED é muito bacana, né? E mostrando que o que ela fez, essa mudança, passou a alimentar a microbiota benéfica. Então nós temos muitas bactérias, como eu disse, milhões de bactérias, né? São trilhões de bactérias no intestino, e ela passou a ter uma flora muito mais benéfica, porque ela passou a dar o que a gente chama de pré-bióticos. Pré-bióticos, ou seja, a comida das bactérias, que as bactérias são chamadas, bactérias, existem também um grupo de fungos, etc., probióticos. Então, ela passou, quando se tem uma alimentação muito boa, por um tempo prolongado, essa flora muda, porque essa flora tem influência no organismo como um todo. É isso que a gente vai ver aqui agora, né? Então, voltando ao conceito então, de desbiose, que é o que ela tinha antes. Na vigência da doença, né, que ela apresentou, ela certamente tinha uma desbiose grave, né? Tinha uma desbiose intensa, né? Ou seja, um predomínio das bactérias mais ruins, né? Esse predomínio de bactérias ruins, né? Então, é o que a gente chama de desbiose, um distúrbio qualitativo ou quantitativo da flora intestinal, né? E essas bactérias, né? Essa desbiose, uma das coisas que ela provoca é o que os ingleses chamam, os americanos ingleses chamam de leak gut, o intestino que goteja, ou seja, existe uma quebra da barreira, que a parede do intestino, quando a gente come, né? A parede do intestino é a primeira barreira para a entrada não só de outros patógenos, de algumas bactérias, vírus, etc., como também de alergênicos, alimentos inadequados, proteínas mal digeridas, né? E quando a flora está de má qualidade, aparecem essas frestas, né, no intestino, de forma que essas coisas penetram no intestino e entram no nosso sangue. E aí, quando entram essas proteínas mal digeridas, né? Quando entram essas proteínas mal digeridas, o corpo, para se defender, cria imunocomplexos para se defender dela. E é aí que entra a doença autoimune, né? Então, como a doença da Terry Walls, a esclerose múltipla, né? Ela entra exatamente assim. Esses imunocomplexos passam a atacar as próprias células dessa pessoa, né? Passam a atacar as próprias células porque ficam perdidas, né? A vigilância imunológica se altera, né? Então, as doenças autoimunes, para quem não sabe, além da esclerose múltipla, tem o lúpus eritematoso, a tireoidite Hashimoto, a psoríase, né? Existe um grupo grande, artrite reumatoide, né? Doença inflamatória intestinal, muitas, né? Então, ou seja, vejam que uma flora ela abre uma porta para muitas doenças autoimunes, para quase totalidade das doenças autoimunes, tá certo? Dependendo da tendência que cada um tem, né? Então, um tem uma tendência hereditária mais para a tireoide, outro para a articulação, e assim vai. Mas a porta se abre dessa forma aí, né? O que é que faz abrir essa porta, como eu disse? Então, começa com essa microbiota de má qualidade, né? Que vem em função de nossa nutrição, da falta de exercício, porque o exercício ajuda a melhorar a nossa flora intestinal também, de comer em excesso, né? E um excesso dessa comida ocidental, que a gente pode chamar padrão Shrek. A gente tem um padrão Shrek alimentar. A gente come muita coisa processada, né? Muita coisa industrializada e pouca coisa da natureza. O alimento que faz bem para a gente, que faz bem para a nossa microbiota, é o alimento da natureza. Que na natureza a gente tem alimento doce, o alimento gorduroso. O abacate é gorduroso, é bom, saudável pra caramba, ele não é doce, né? A maçã é doce, ela não é gordurosa. Quando você tem uma coisa que seja doce e gordurosa, à exceção do coco, né? Que o coco tem gordura também, e é um tanto, não é tão doce, mas tem uma água às vezes docinha, né? Quando você tem uma coisa doce e gordurosa, em geral não é boa. Como o sorvete, por exemplo, né? Como biscoitinhos, né? Biscoitinhos recheados e coisas assim. Então, assim, é comida da natureza que ajuda, que alimenta bem nossa microbiota. Bom, e em 2013 foi publicado também numa revista americana muito famosa, né? Que o omeprazol, esses bloqueadores, né? Da bomba de próton, inibidores da bomba de próton, né?
eles também fazem com que a gente reduz a produção ácida, e a pouca produção ácida, obviamente, não digere as proteínas, porque para digerir proteína, quando entra a proteína no nosso estômago, fecha o cardio, fecha os dois lados do estômago para poder ter aquele ácido para ajudar a digerir as proteínas, né? Com esses remédios não há acidez suficiente e, portanto, não digere as proteínas, e aí essas proteínas mal digeridas são exatamente o desencadeante disso tudo que eu acabei de falar, né? Fora isso, essa microbiota de má qualidade também produz muitas aminas provocadoras de câncer, né? Então tem um monte de aminas e nitrosaminas endógenas, tem uma família enorme desses produtos. Além disso, tem uma amina, né? Que chama trimetilamina, produzida por uma microbiota de má qualidade, que aumenta muito a aterosclerose, por uma série de mecanismos que aqui não vale a pena, né? A gente já sabe hoje qual é a enzima que faz esse processo, né? Então, já sabe um bocado de coisa que não tem como eu abordar aqui na live, né? Bom, e essas bactérias, as bactérias que eu disse que predominam para a flora ruim, são em geral as bactérias gram-negativas que tem uma substância na camada delas que se chama LPS, lipopolissacarídeo. E é esse LPS que tem receptores, que a gente também sabe já, um grupo enorme de receptores, e que quando chegam nesses receptores ativam vias inflamatórias, né? A gente chama de citocinas inflamatórias, e que deixam o organismo completamente inflamado. E esse estado inflamado, que hoje a gente tem como dosar, né, é que predispõe também a um monte de doenças. Então, nos últimos anos, a inflamação já foi aceita pelo meio científico, né, e recentemente foi publicado um trabalho enorme agora na Nature mostrando como é que a inflamação faz a gente adoecer. Né? Um trabalho enorme, muito bacana, sobre inflamação crônica. E a gente tem como dosar isso, né? Hoje em dia tem proteína C reativa, tem ferritina. Então, pessoas com inflamação crônica de baixo grau estão com esses marcadores aumentados. Exatamente esse estado inflamatório, vocês já devem ter ouvido falar, né, que uma das coisas que o Covid faz é aumentar imensamente, né, a ferritina, porque é um marcador inflamatório. É esse estado inflamado que foi causado pela microbiota que predispõe a esse número enorme de doenças, né? E como eu falei antes em relação à produção de neurotransmissores, existe um desvio na rota dos neurotransmissores com essa microbiota, com essa flora ruim, né? E aí, muitas doenças hoje psiquiátricas, neuropsiquiátricas e neurológicas, né? Como depressão, como esquizofrenia, autismo, né? Muitas delas estão sendo estudadas nesse eixo e estão sendo tratadas também, às vezes, com formulações probióticas e pré-bióticas. E tanto que em 2016, a partir de 2016, houve um estímulo muito grande até daquele ator que fez De Volta para o Futuro, me esqueci o nome dele agora, Michael J. Fox. Pronto, Michael J. Fox. Ele deu um incentivo grande, fez uma doação grande para Harvard para estudar essas coisas, e esse grupo de probióticos que atua nessa área neuropsiquiátrica passou a se chamar de psicobióticos. Então, são probióticos específicos, né? Hoje a gente sabe até alguns tipos de bactérias, existe uma lista enorme de bactérias, quais atuam melhor nisso e naquilo, e pode fazer uma prescrição um tanto mais individualizada, né? Então que outros fatores que aumentam, né, essa permeabilidade intestinal? Imagino que todos já tenham entendido o que é a permeabilidade intestinal, né? Que o nosso intestino ele tem uma barreira, as células são muito juntinhas, muito próximas, para só deixar entrar aquilo que é bom para ele. Mas quando a microbiota não tem boa qualidade, essa junção se solta e entra um bocado de coisa, né? Como eu acabei de dizer, entra um bocado de substância indesejável, e muitas dessas alergênicas, inclusive. Então, e o que é que aumenta essa permeabilidade? O excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de proteína, que eu acabei, né, de dizer também que a gente não digere bem. E isso da proteína é uma coisa assim que a gente tem que abordar com um cuidado enorme, porque nós fomos acostumados nos últimos anos também a pensar sempre que a gente precisa de uma carga proteica, uma carga de proteína. E é uma coisa engraçada isso, porque às vezes, até em restaurante, a gente vai em restaurante e que às vezes perguntam assim, o senhor quer o prato quer com proteína ou sem proteína? O que eles chamam assim, esse com proteína, assim, se vai querer carne, peixe, frango, alguma coisa assim, né? Porque na ideia da maioria das pessoas,
proteína é só produto animal, né? Não sabem que o mundo vegetal tem todas as proteínas que a gente precisa. Um vegano não precisa de adição nenhuma de proteína, nenhuma. Só precisa de suplementação de B12. A única coisa que o mundo vegetal, falta a ele, o mundo vegetal estrito, é a B12, que a gente pode repor de uma forma natural e a pessoa pode continuar com o princípio de vida que ele quer, se ele quer ser vegano. Né? Ao vegetariano não falta B12, porque ele também come ovos e etc, e aí não precisa nem de B12. Mas existe essa coisa toda com proteína, e quando a gente vai fazer cálculos e pesquisas, vai ver que a gente come mais do que o dobro da quantidade recomendada. Né? E enquanto que fibras, que é o alimento, fibras, que é o que está presente no mundo vegetal, as fibras só estão presentes no mundo vegetal. Ainda não tá, aquela fibra do músculo dos animais, aquilo não é a fibra que os probióticos consomem, as bactérias boas consomem. A gente está falando de fibras, são produtos, né, que a gente não absorve bem e vão até o cólon, né, alimentar essas bactérias boas. Né? E isso só existe no mundo vegetal. Nas folhas, nas frutas, nos legumes, só existe nas hortaliças, nessas estruturas, tá certo? E a gente, então, come mais do que o dobro de proteína e menos da metade de fibra. Então, por isso a gente pode ver o crescimento dessas doenças aqui no Ocidente, dessa forma tão assustadora, né? Então, a hipertenso a partir de 40 anos, metade da população, quase 48%, 50% praticamente. Em cada dois, um está hipertenso. No diabético, na população como um todo, é 10%, né? Um em cada 10 pessoas na população como um todo, não acima de 40 anos, tá certo? Então veja que a gente está com esse adoecimento brutal e uma parte grande disso vem daí, né? Flora intestinal de má qualidade, né? Inflamação crônica e uma série de comprometimento da função mental, né? Porque esses neurotransmissores também passam por uma outra via, né? Bom, além disso, então, antibióticos, uma das coisas que mais destrói a nossa flora intestinal, antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, né? Bastante comum, e inibidores da bomba de prótons, que eu já tinha falado, né? Além disso, tem uma série de alimentos que provocam alergias alimentares. É outra coisa que aumenta imensamente a permeabilidade intestinal, né? E alergias alimentares, nesse capítulo, bom, aí o carro-chefe, processados e ultraprocessados, com um monte de substâncias estranhas que nosso organismo não está acostumado, mas existem alguns alimentos que nosso organismo está muito acostumado, né, e que provocam grandes alergias e que aumentam muito essa permeabilidade intestinal e pioram muito a situação da flora. Um deles é o leite de origem animal, né, o leite de vaca, né? E ele talvez seja o maior de todos, né, o maior de todos, e há menos de 15 anos atrás foi descrito já um dos detalhes em relação a isso, que assim, porque o leite de vaca tem muita caseína, muita proteína que nós não temos, o leite humano só tem 20% de caseínas, e o de vaca tem 80%, né? E dentro do leite de vaca, dessa vaca que a gente chama, foi classificado como leite tipo 1, daqui a pouco eu explico isso, né? Tem uma caseína chamada caseomorfina número 7, que essa tem o efeito opioide, um efeito intenso de deixar o intestino lento e piorar muito esse processo de abertura, né, dos espaços intestinais. Então, e essa caseomorfina 7, ela está presente principalmente no leite tipo 1, que é o leite da nossa vaca brasileira, da vaca ocidental que veio para cá, da vaca holandesa, etc., que veio para cá para o Brasil. Não é o leite da vaca indiana. A vaca indiana tem um leite que é classificado como A2, que não tem a caseomorfina 7, que é a pior de todas. Não quer dizer que não tenha nenhuma alergia a outras caseínas. Tem, mas não tem a mais alergênica de todas. E por isso a medicina ayurvédica é talvez a única medicina natural que não é contra o uso de laticínios. Porque para eles lá nunca tiveram problemas tão graves porque não tem esse leite tipo 1. Tá? Então assim, aqui para o Brasil qual é a notícia boa? O leite tipo 2 é o leite da búfala, então pode se consumir em pouca quantidade, porque como eu disse, tem também outras caseínas. O de ovelha, o de cabra, esses leites são classificados como A2. Não provocam tantas alergias, então. Um outro alimento que provoca também, por acaso, tem o mesmo número que a gliadina, né? É o glúten, que tem uma substância chamada gliadina 7, G7. Né? Essa também, né, tem um pesquisador de Harvard, que é um italiano, que é o chefe do Hospital de Gastroenterologia, que pesquisa muito sobre isso. Né? E essa gliadina 7,
é uma também que aumenta muito a abertura no intestino para permitir a entrada dessas estruturas. Agora sim, em relação ao glúten, porque isso está sendo, tem um bocado de coisa que está sendo dita na sociedade de uma forma meio, né, errônea. Uma das coisas é que todo mundo, quando fala assim, eu tenho que tirar o glúten e a lactose, porque acham que a pior coisa do leite é a lactose. Não é. A pior coisa do leite são essas caseínas que arrebentam o intestino, né? São as proteínas. Então, e o leite sem lactose continua tendo essas proteínas e tem muito mais química, de forma que o leite sem lactose é uma péssima escolha. Quando eu faço palestra hoje, aliás, faço palestra hoje ao vivo, não, que já tem alguns meses sem fazer, né? Mas quando faço palestra, que pergunto quem aqui tem leite em casa, quando uma turma de alunos de medicina, por exemplo, 50 alunos na sala, quem tem coisas sem lactose em casa, metade da sala levanta a mão, porque ficou na moda, né? Então a gente tem que se lembrar dessa normose, sair dessa normose, começar a ver os cantos das coisas, os detalhes das coisas, né? Então, então, e outra coisa em relação ao glúten, né, que também ele tem realmente essa gliadina G7 que provoca alergia. Outras estruturas do trigo também podem provocar alergia, menos do que o leite, né? Mas tem uma coisa que eu posso fazer em defesa do glúten, para dizer que ele não é tão bandido assim. Porque muita gente também, quando para o glúten, começa a comer um monte de outras farinhas. Então eu vou dar uma notícia aqui que muita gente não sabe, mas as farinhas, como é a forma de armazenamento de grãos, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em grandes cidades, como é a forma de armazenamento nas grandes capitais, etc. A forma de armazenamento é em grandes galpões. Nesses galpões se armazena, inclusive, vários tipos de grão, às vezes. E esses lugares não são herméticos. Entram insetos, né? Às vezes ratos. E caso vocês não devem saber disso, mas a legislação brasileira é assim em todas as grandes capitais, isso não é só um problema do Brasil. Permite, né? Teve uma decisão, né, colegiada em 2014 que permite até 75 fragmentos de insetos visíveis para cada 50 gramas de farinha. De forma que visíveis, se eles tiverem uma capacidade de fazer uma moagem muito intensa, não fica visível e pode ser um número maior do que esse. De forma que pelo de rato, né, asa de inseto, corpo de inseto, etc., está nas farinhas. E talvez isso seja um grande desencadeante também, né, dessas alergias e dessas lesões que a gente está aí, né? Então, claro que o glúten tem coisas dele para alergia, né? Nas outras farinhas de arroz, etc., tem menos, mas tem essas... Tudo que é farinha não é muito bom para a flora intestinal. E além disso, além desses fragmentos, existe o que a gente chama de micotoxinas, as toxinas dos fungos, que contaminam bastante, né? Então tem várias, eu não vou citar DOM, aflatoxina, um monte, né? Outros alimentos que são bastante alergênicos, a soja, o amendoim, né? E os frutos do mar, né? Os frutos do mar tem um aditivo colocado no camarão, por exemplo, chamado metabisulfito, que provoca muita alergia. E muita gente pensa, né, que tem alergia ao camarão, quando na verdade pode ser ao metabisulfito. Então, porque eles usam isso para poder dar cor, o camarão não escurecer quando pega o camarão, né? Então, bom, e por outro lado, o que é que pode proteger então essa nossa parede intestinal e impedir essa permeabilidade, né? Então, primeiro, prebióticos e probióticos, e vocês já viram nessa altura o que é prebiótico. Prebiótico são todos aqueles alimentos que fazem bem ao hospedeiro, porque trazem uma melhora na qualidade da nossa flora intestinal. Os prebióticos, quando foram classificados, né, há mais de 15 anos atrás, eram basicamente os vegetais, somente vegetais. Hoje já tem uma vitamina, por exemplo, como a B2, a riboflavina, que é uma vitamina hoje que eu reponho com grande frequência nos meus pacientes, que tem características de prebióticos. Então, ele ajuda a alimentar também, a nutrir essa flora boa. E tem outras substâncias sendo estudadas também, que pode ser que em breve sejam qualificadas com prebióticos, tá certo? Então, prebióticos e probióticos, né? A vitamina D regula a nossa imunidade e ajuda imensamente, né, a fechar essa permeabilidade intestinal. O ômega 3, o metilfolato é muito importante para a qualidade do epitélio, assim como a glutamina, um aminoácido que é muito usado até para ganho de força, né? Mas que é um dos grandes alimentos dos enterócitos das células intestinais. Então, a vitamina A, que ajuda a bloquear algumas proteínas daquelas que juntam as células,
quando as células se afrouxam, elas são lançadas no sangue e elas podem pegar alguns receptores e produzirem mais substâncias inflamatórias. A vitamina A, por exemplo, junto com o zinco, ela ajuda a bloquear isso, essas proteínas degradadas. Então, a vitamina C, né? Então, existem muitas substâncias. Né? E até o óleo de coco, né? O óleo de coco, porque o óleo de coco tem algumas gorduras que a gente chama de triglicérides de cadeia média, que são bons alimentos para a célula intestinal, né? Então, os triglicéridos de cadeia média são gorduras saturadas, mas que o organismo usa como fonte de energia e não armazenam no corpo, de forma que não faz mal, ok? Bom, então, a síntese disso tudo que eu quis fazer aqui é que hoje a gente tem que prestar muita atenção ao que a gente chama de epigenética. Tudo aquilo que a gente faz, o exercício que a gente faz, a qualidade do sono que a gente tem, o nível de relacionamentos que a gente tem, a quantidade de droga que a gente para de usar, álcool, cigarro e etc, essas coisas todas, né? E a nutrição, tudo isso, ou seja, o nosso entorno, todas as coisas que a gente faz para estimular ou não nossa microbiota e nossos genes, né? Isso a gente chama de epigenética, né? A epigenética, então, essa flora de boa qualidade, ela ajuda a impedir que genes ruins se manifestem. A pessoa pode ter o gene, mas essa flora não deixa ele se expressar, né? Por uma série de processos bioquímicos já estão sendo estudados também, e eu fico torcendo cada vez mais para que a classe médica cada vez estude mais isso. Processos bioquímicos como metilação, acetilação, tem um monte de coisa que faz com que o gene não se manifeste e reduz o risco daquelas doenças. Não é 100%, mas é um nível de redução enorme, tá certo? Bom, e diante disso, de tudo isso que eu tenho acompanhado no consultório, pegando tanta gente já, e às vezes com tanta doença, numa fase inicial, né? Podia ser muito melhorada, tem que ser tratada de outra forma, pode ser tratada de uma outra forma, né? Então eu pego às vezes paciente com doença autoimune que vem me procurar e a vitamina D nem foi solicitada, não dá para imaginar isso. Eu pego paciente com doença autoimune que a nutricionista passa leite, prescreve leite. Então tem coisas assim que são básicas que a gente precisa começar a entender. Isso está sendo bem estudado, já tem muito trabalho científico, né? Então, e que bom que isso já está sendo levado em pouquíssimas disciplinas ainda, né? Para a universidade, para a faculdade de medicina. Bom, e baseado nisso, então, nessa experiência, né? Nós criamos um método, né? Um método que a gente designou de SPIA, Saúde e Proteção Ítalo Almeida, de Dr. Ítalo Almeida. Saúde, Prevenção e Proteção Ítalo Almeida, né? E que para exatamente trabalhar com todos esses fatores, né? A microbiota, nível de inflamação, reposição de todas aquelas substâncias, né? No nível ortomolecular adequado, sem doses excessivas, né? No nível que é bem estudado e seguro. Então, para poder trabalhar com os pacientes, né? Então, em 3 fases, o método tem 3 fases, né? A fase inicial de depuração, que é feito um detox, né? Depois estabilização e depois potencialização. Deixar o organismo no nível que a doença tenha mais dificuldade de entrar. Mesmo que tenha aquele gene, ela tem uma chance menor de entrar, né? Então, e a ideia, a intenção disso, né, é desintoxicar então o corpo, harmonizar as emoções, aquietar a mente e despertar a consciência, né? Então, a gente com a microbiota de melhor qualidade passa a produzir neurotransmissores de melhor qualidade também, sem desvios de rota, sem produzir substâncias tóxicas, como eu citei aqui no urenina no começo, né? E com isso diminui bastante o risco de doenças, né? Ou seja, essa modulação cérebro-intestino para estudar os fatores de saúde, né? E fazer isso, essa potencialização, inclusive das funções mentais, né? Bom, eu disse que as perguntas, eu ia perguntar aqui, ia responder algumas perguntas, então deixa eu ver aqui se dá tempo ainda, deixa eu ver como é que está. Dá tempo. Então, existem tipos específicos de probióticos para cada doença, né? Sim, já tem hoje. Existem probióticos gerais e um consenso é que assim, quando eu coloco um número de 4 a 5 tipos diferentes, é bom para todo mundo, praticamente, 4 ou 5 tipos. E dentro desses 4 ou 5 tipos, em geral, entra lactobacillus, bactérias e um coco, um tipo de coco, né? E quando eu junto,
esses 5, isso pode ter um benefício geral. Mas já tem trabalhos mostrando, por exemplo, que o Lactobacillus helveticus é muito bom para depressão. Tem um trabalho recente, 2019, para depressão com 2 cepas, né? Apenas com 2 cepas específicas, e um deles é o helveticus, e com resultado muito bom, com melhora da depressão. Então já existem esse trabalho, né? Outra pergunta, deixa eu ver, não estou conseguindo. Para o refluxo gastroesofágico, o que faço para melhorar a pirose? Uma das coisas mais importantes para melhorar a pirose é exatamente aqueles alimentos que eu acabei de dizer que despertam aquela alergia, né? Então, assim, alimentos alergênicos, o que é que eles fazem? Quando a gente tem alergia, a gente produz uma substância no corpo, um neurotransmissor chamado histamina. A histamina é o responsável para bloquear um processo alérgico. Só que a histamina é a maior produtora de ácido do estômago, ela é mais potente do que a gastrina. Porque quando a gente estuda fisiologia na faculdade, o hormônio que estimula a produção de ácido é a gastrina, produzido pelo estômago. Só que a histamina, né, tem um poder maior ainda. E todo alimento alergênico, a gente falou ali de vários alimentos alergênicos, e falamos também de alimentos processados, multiprocessados, com um monte de coisas estranhas, e falamos de pedaços de insetos, pelo de rato, dessas coisas, micotoxinas. Então, para parar de ter refluxo, porque o que acontece é essa produção ácida grande, né, muito grande, para poder conseguir degradar aqueles alimentos, e acaba refluindo, né? Acaba subindo, ao invés de descer e seguir. Então é tirar esses alimentos. Na grande maioria das pessoas, a retirada do leite, que é o principal, depois o glúten, e vai vendo em cada caso qual é o alimento mais importante. Mas reduzir leite e reduzir farinhas em geral é um passo muito importante. Aqui, o leite de castanha faz mal? Não, os leites vegetais quase todos são ótimos e não tem nenhuma caseína nos leites vegetais. A caseína é uma característica dos leites animais, certo? Então, as caseínas nos leites vegetais, o único que a gente não recomenda é o de soja, por causa da transgenia e porque eles salgam muito. O leite de soja tem uma taxa de sódio alta e a transgenia. Mas os leites vegetais em geral são ótimos. Arroz, né, amêndoa, um dos que eu mais gosto é o de amêndoa. O que mais? Aqui, o leite de soja tem alguma contraindicação, acabei de dizer, o leite de soja não é mais recomendado. A soja foi muito estimulada, muito usada no mundo natural, porque ela é a maior fonte de proteína entre os vegetais, né? Ela é da família das leguminosas, do feijão. Só que a lentilha também tem bastante proteína e não tem esse fenômeno de tanta alergia. O feijão também, então é um problema muito mais ligado a gases nesse caso, né? Mas não tem o problema da soja. Então a soja hoje, o mundo natural, já não quer a soja, né? Por conta disso, tá? Apesar dela ser muito rica em proteína. E, aliás, até por isso, tudo que é rico demais em proteína acidifica demais o organismo. E essa produção ácida excessiva pode provocar refluxo e outras coisas tão comuns hoje em dia, tá certo? Eu acho que nosso tempo tá acabando, tá bem em cima, né? Eu quero... o leite de castanha, estou vendo aqui que está usando, né? Bacana. Alimentação saudável previne muitas doenças, sem dúvida nenhuma. É um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? Que é a medicina que eu hoje sou orientador na Unifax, medicina do estilo de vida. É um dos pilares. É a alimentação saudável, exercício físico, sono, controle do estresse e relações saudáveis, né? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Probióticos sem interrupção, não. Na verdade, desculpe. Poder pode, mas não é essa a ideia. É porque assim, quando a gente dá probióticos, geralmente, os trabalhos científicos quase todos hoje são com 60 dias, tá certo? Pelo menos 2 meses de uso. Esses probióticos, eles não vão transformar a sua flora totalmente, porque quando você se você parar eles e mudar o padrão, né, ela se transforma rapidamente, a flora volta para o que era. A gente dá probiótico depois da pessoa ser orientada do ponto de vista alimentar, né? Então, é isso que está no nosso método, é orientada do ponto de vista alimentar. E depois que o probiótico é interrompido, a alimentação pré-biótica tem que continuar para nutrir aquelas bactérias boas que foram lá, né? Mas a ideia não é o uso do probiótico o tempo inteiro, né? A gente não tem ainda segmento disso, o que é que pode acontecer depois de tantos anos, mas a ideia não é isso, não é
É simplesmente fazer uma mudança temporária para depois ali manter essa mudança com o uso do pré-biótico, tá certo? Espinheira santa e omeprazol, uma pergunta aqui, né? O omeprazol, como eu disse, reduz a produção ácida, bloqueia a produção ácida e, portanto, não degrada a proteína, é uma das grandes causas de déficit de um monte de coisa, né? E em relação à espinheira santa, ao contrário. A espinheira santa, ela ajuda a produzir mucina, que é a camada, né? Então, nós temos primeiro a camada da microbiota, as bactérias, depois a mucina e depois o epitélio intestinal. Então, a mucina é extremamente importante também como barreira para impedir substâncias estranhas de entrar. Agora, repare, ela não tem o mesmo fator. A espinheira santa é uma planta, né? É um fitoterápico. Para ser usado, é preciso ter mudanças de hábitos. Ela não é tão potente em fazer o que o omeprazol. Por que as pessoas usam o omeprazol tanto tempo? Porque não querem mudar os hábitos, querem continuar de tudo, bloqueia a produção, o estômago para de doer, a azia para de doer, o refluxo fica bem, a pessoa continua usando. Só que mais de 2 anos de uso começa a reduzir o nível de vitamina B12 e aumenta o risco de Alzheimer. Quem usa omeprazol há mais de 2 anos está aumentando o risco de Alzheimer, por queda, entre outras coisas, por queda da B12 e acaba provocando males na microbiota, né? Ok? Então, espinheira santa é bacana, mas toda vez que usar a planta, tem um período recomendado para fazer uso dessa planta, uma dose adequada para usar da forma adequada. O que acontece é que muita coisa que está desvalorizando as coisas do mundo natural e vegetal é por isso, né? Muita gente usa de uma forma achando que só aquilo vai fazer um milagre e às vezes passa do tempo e acaba tendo algum grau de toxicidade. Então, eu trabalho com fitoterapia há muitos anos, eu nunca tive uma complicação, mas eu respeito muito o tempo de uso. Quando eu estou com fitoterápico é 2 meses de uso, 3 meses no máximo, né? Então, na dose adequada e sabendo que ele sozinho não faz milagre. Então, muita gente também acaba distorcendo um pouco as coisas dos tratamentos naturais por isso, né? Achando que não, eu estou comendo alho todo dia, não preciso me preocupar, não vou ter infarto. Não é assim que funciona. Não é só o alho, tem uma série de alimentos, é uma diversidade, é uma variedade, é uma riqueza alimentar. É sair dessa monotonia, né? Alimentar. Então, essa é a ideia. Tem mais alguma? Ok. Assim, uma última pergunta, acho que agora está o tempo. Se aconselho kombucha e kefir, sim, são bons probióticos, né? Assim, dá um trabalho, nós já tivemos em casa kefir de água, né? O kefir de água, não de leite. Aqui em casa não entra nada com leite animal, só queijo de búfalo. Há muitos anos. Nós fizemos kefir de água, mas dá um trabalho. Você tem que dar comidinha para os bichinhos todo dia, na temperatura adequada, lavar, trocar água, né? Bom, e a kombucha hoje encontra industrializada, é mais fácil até, não é? É bacana, tá certo? Agora, não tem tantos trabalhos científicos, né? Existem mais trabalhos. E hoje essa parte do probiótico está avançando muito, que estão começando a fazer estudo genético, né? A nossa microbiota tem um número de genes muito maior do que o nosso. Nós temos menos de 30 mil genes, nossa microbiota tem milhões de genes. O número de bactérias é enorme, então está se estudando também. Estudando já em alguns laboratórios em São Paulo, qual é o tipo de bactéria melhor para aquele gene daquela pessoa, né? Então, acho que cada dia que passa o trabalho vai ser assim, mais individualizado, tá certo? Bom, quero agradecer a todos, a presença aqui de todos, agradecer imensamente, tá? Desejar um ótimo fim de semana. E em breve, vamos ver... Mônica, sim, toda experiência nova, aqui um comentário, toda experiência nova é bastante desconfortável, né? Antes de ser, é isso. A gente tem que lembrar que a coisa melhor que a gente faz por nós é ter saúde. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Eu acho que o grande investimento é a saúde, né? Um abraço a todos, boa tarde, bom fim de semana e muito grato. Muito obrigado por tudo, tá?